Deus tem uma coisa para lhe dizer nessa noite. E eu quero que você peça a Deus agora, para que os seus ouvidos estejam abertos, seu coração possa captar. E eu quero que você ore aí, não para ouvir a voz do pastor. Minha voz não interessa nessa noite. Deus tem uma coisa para lhe dizer. Em espírito e em verdade, Senhor, nós reconhecemos que o nosso propósito, o nosso modelo está em Ti. Fala-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando Tijuca falou comigo, foi ele que falou comigo sobre a escala de falar hoje à noite. Ele disse que era o mês da juventude. Diga a honra da barba branca falar para a juventude. Eu digo, rapaz, negócio. Bom, por que ele me escolheu para falar para a juventude, eu não sei e nem vou perguntar. Mas desde então eu tenho pensado seriamente, tenho levado a Deus sobre o que trazer, como refletir sobre esse tempo. E como trouxeram uma barba branca para falar para jovens, você que já tem o cabelo branco, então pode pegar carona nesse grupo. Então é para todo mundo. E eu estive pensando no texto, desde então, Romanos capítulo 12, dá para colocar ali os versos 1 e 2? Romanos 12, versos 1 e 2, isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quando eu fui embaixador do rei, tem muito tempo não, Paulo Sérgio. Eu digo assim porque a gente foi companheiro de embaixada, né? A gente decorou isso aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui, por causa de tudo isso que foi dito nos 11 capítulos anteriores, por causa disso tudo, e sabe o que ele diz nos 11 capítulos anteriores? Que apesar do mundo estar de cabeça para baixo, apesar de toda a desgraça, e ele vai dizer que todos os seres humanos pecaram, e Deus olhou e passou a régua e viu que abaixo estavam todos, porque todos pecaram e precisam da graça de Cristo Jesus. E o salário do pecado é a morte. Mas até o capítulo 11 ele vai falar que a graça ela é maior e mais abundante, porque embora o salário do pecado seja a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O tratado teológico que Paulo apresenta até o capítulo 11 é, no mínimo, a declaração de que a nossa fé é paradoxal e absurda. Porque eu mereço morrer. Eu não devia estar aqui. Mas eu estou. Eu não sou a pessoa para estar aqui, mas eu estou. Mas eu estou aqui não por outro motivo além de que a própria graça de Cristo se manifesta em minha vida. Por conta disso, eu sou mais que vencedor. Lembra, André, que você me perguntou? Vencedor é o cara que chega nas Olimpíadas, né? Medalha de ouro. E o mais que vencedor? É o que está na frente da medalha de ouro. É paradoxal. Não faz sentido esse negócio. A nossa fé é assim mesmo. Por conta disso, eu rogo pela misericórdia de Deus. Isso é Paulo dizendo. Agora que você já foi salvo, agora que a graça já se manifestou na sua vida, apresente o seu corpo
como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque esse é o culto que faz sentido. Mas tem mais. E ele vai continuar dizendo: e não vos conformeis. Olhe, não pegue, não vá pelo esquema desse mundo, pelo modelo, pelo padrão desse tempo, pelas coisas que você vê por aí e acha normal, ou o mundo acha normal. Não é esse o seu padrão. Nós somos chamados a desafiar e desafiados a encarnar o nosso paradoxo. Ser cristão é ser chamado para viver na contramão. É ser desafiado a ser do contra. A viver num mundo que é radicalmente diferente de tudo aquilo que eu creio e que eu prego, e ainda assim está no meio dele. Porque Jesus disse que eu vivo no mundo e eu não sou do mundo. A única coisa que ele pede é para pedir ao Pai para nos livrar do mal. Mas eu não rogo que os tires. Nós somos chamados a viver como Daniel, que desce à cova dos leões, e a menos que Deus feche a boca dos leões, nós seremos tragados, porque nós somos do contra. Paulo está dizendo, e se você prestar atenção, aí é uma ordem, o verbo está no imperativo, não é uma sugestão, não é ver se dá. Olhe, seria bom que, não, vocês como crentes, aqueles que já foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, aqueles que já vivem o paradoxo de saber que embora não mereçam, mas Deus com seu amor pôde os alcançar e transformar, você é chamado para viver no meio do mundo diferente de tudo que está aí. Você é chamado para não se encaixar, ser o esquisitão da turma. Aquele que as pessoas olham, o esquema, os valores, as prioridades do mundo não podem ser as nossas prioridades e valores. Aquilo que o mundo acha certo e normal, eu não posso achar certo e normal. Eu tenho que viver no meio do mundo com um gosto estranho na boca, com gastura de viver nesse tempo, porque eu estou no tempo errado, eu estou no momento errado, eu não sou desse tempo, eu não sou desse momento, mas eu não tenho como sair daqui. Mas o texto continua dizendo, olhe, não só vocês não se acomodem a esse tempo, mas continuem se transformando, e aqui o verbo está exatamente no sentido de que começou a acontecer uma transformação na sua vida lá atrás, quando você conheceu Jesus e foi alcançado pela graça. No dia, eu não sei, cada um tem sua história, ou levantou a mão, ou fizeram um estudo na sua casa, sei lá como foi, e você encontrou Jesus, e você naquele dia teve o seu nome escrito no livro da vida. Oh glória! E quando chegar o dia, o grande dia em que Deus olhar para o livro e vai ver lá o meu nome, não sei que nome é, falar nisso, porque lá a gente ganha um nome novo, né? É bom para ninguém dar conta da vida de ninguém. A Bíblia diz que ali começou uma transformação na sua vida e que tem que lhe levar adiante. Por isso Paulo está dando uma ordem: continue o processo de transformação. Não acabou ainda. E ele, escrevendo aos Efésios, vai dizer que até que cheguemos à estatura de varão, vai acabar a sua transformação no dia em que Deus olhar para você e disser: tá bom, tá do jeito que eu quero, agora eu vou lhe levar. Mas enquanto estamos aqui, estamos em processo. Um dia está melhor. E falar para jovem, mais adolescente, né? Porque adolescente é a fase clássica das transformações, né?
O menino, 15 anos, aí parece que está empoleirado igual galo, né? Aí chega para a menina, ensaiou em casa aquela voz poderosa, né? Boa noite, querida. Aí na hora a voz não encaixa. Como é que você está? Vocês estão rindo porque já viram isso acontecer, né? Porque é um processo de transformação. É uma fase da vida em que as coisas são de um jeito de manhã e de outro jeito de noite. Os hormônios estão em ebulição. Mas não se preocupe não, que isso não é maldição não. Deus lhe fez assim. Esses hormônios todos que estão aí, foi Deus que lhe deu. E é para a sua bênção. Já pensou nisso? Foi sim. Mas que um dia, não é assim? Fala sério. De manhã está de um jeito, com a vontade de cantar e pular. À noite dá vontade de chorar e você não sabe por quê. Porque está em processo de transformação. Ainda está se formando. O que Paulo está dizendo aos romanos é exatamente isso. Nós estamos em processo de transformação. E tem dia que eu estou muito santo, estou todo aleluiado e canto, oh glória, né? Espiritualmente elevado. Eita Jesus! Mas no outro dia, desceu do monte da transfiguração. Oh glória, que estava lá em cima. Mas tinha um endemoniado esperando lá embaixo. Vida de crente é assim. Um dia a gente está no monte, outro dia está no vale. Porque nós estamos em processo de transformação. O que Paulo está dizendo aos romanos é: você está debaixo de um mandamento que você precisa prosseguir. Não desista no meio da caminhada. E Jesus disse: olha, aquele que está no caminho e olha para trás, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do reino. Nós estamos em processo. Só não pode parar. Continue se transformando. Seja hoje um crente melhor do que foi a semana passada. Nem que seja um tantinho só, mas continue. Crente não pode parar. É curioso que no primeiro século, os cristãos, antes de serem conhecidos por esse nome, cristãos, era conhecido como o grupo do caminho, porque era um povo que vivia peregrinando. Vida de crente é assim. Eu tenho um destino, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu tenho um padrão a alcançar, e enquanto não chegar lá, eu não posso parar. Eu sei, às vezes está cansado, com pandemia, às vezes, e dependendo da pessoa, enche a paciência. Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca, largar tudo para lá. Continue o processo de transformação, porque assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não estou na conclusão ainda não, viu? Eu concluí esse versículo. Mas eu disse que eu estava pensando nesse texto a semana toda, e comecei a catar alguns personagens da Bíblia, e cheguei a um deles que é muito interessante. Alguns personagens da Bíblia são quase só citados, outros, a história é bem narrada, com idas e vindas, e José do Egito é um desses personagens riquíssimos. Se você é estudante de literatura, atenção alunos do Enem, o estilo de literatura que conta a história de José, em teoria literária chama-se novela, não tem nada a ver com o que a Globo passa, viu? É estilo literário, certo? Eu não vou contar a história toda, mas eu quero fazer alguns destaques. Vocês lembram da história de José, né? É o 11º filho de Jacó, o primeiro da sua amada Raquel, e por conta disso ele teve toda uma história, todo um trato de predileção pelo seu pai, e isso criou vários traumas dentro da família. Aquela era uma família extremamente complicada. Mas
por conta disso aí, um dia seus irmãos o pegam e querem matar, mas Judá, um de seus irmãos, disse: não mata ele não, vamos vender ele como escravo e manda ele embora, pelo menos a gente não fica com o sangue dele na mão. E ele é vendido e vai parar no Egito, e lá ele vai para a casa de Potifar, que é o comandante do exército do faraó, e ele trabalha como escravo. E lá, veja que a história dele é uma história de muitas idas e vindas, altos e baixos. A Bíblia diz que nessa época, quando ele chega à casa de Potifar, ele tem ali por volta dos 17 anos de idade, um garotão, né? Menino, ainda aprendendo a ser maduro, ainda aprendendo a ser gente. E ele começa a trabalhar lá, e eu não sei, o texto não diz quanto tempo passa, mas o trabalho dele dá certo. E ele então cresce dentro da hierarquia dos funcionários lá, dos escravos do Potifar. E a ponto de Potifar dizer assim: olha, você vai administrar toda a minha casa. E você tem direito a botar a mão no que você quiser. E faça da sua maneira. Mas tem uma interdição. Aquela ali, ó, é minha mulher. Nela você não toca. A casa, a despensa, o trigo que está lá, as ordens nos outros escravos, faça do seu jeito. Não quero me preocupar, eu sou comandante do exército, meu negócio é liderar a tropa, é estar na frente de batalha, essas coisas assim. Não, eu quero a minha casa funcionando. Agora tem uma interdição. Não toca nela. Ali a coisa muda de figura. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 39, verso 7, só para pegar uma frase, dá para botar aí, Gênesis 39, verso 7. Isso é a mulher de Potifar que chega, olhou para José, caba bonito, malhado, bom de selfie. Rapaz, o cabra, olha, like não lhe faltava. Diga, né? Caba tampa, né? Ela disse: é esse? Oxe, peraí. Marido longe. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar comigo. E aqui nós temos um ponto-chave. Como eu disse, não vou contar a história toda de José, mas eu quero fazer alguns destaques, porque aqui eu começo a compreender exatamente a diferença entre os valores do mundo, desse tempo presente, aquilo que é oferecido, aquilo que parece normal para esse tempo, e aquilo que eu entendo em Cristo Jesus, porque sou nova criatura, porque já nasci de novo, porque eu estou em processo de transformação. Esses valores não me cabem. E o elemento sexo aqui é só um detalhe, viu? Só um detalhe. A proposta que essa mulher faz a José, num tempo como o de hoje, seria algo do tipo: vamos dar uma rapidinha? Ninguém está vendo não. É só nós aqui. Na verdade, o que ela está dizendo é o seguinte: o que vale é o prazer momentâneo. As consequências não interessam. E é exatamente esse o valor que impera no mundo em que a gente vive. Vivemos no tempo do agora, do prazer para já. E se prega por aí: eu tenho o direito de ser feliz. Já ouviram essa frase? Sabe de quem é essa frase? De Satanás, do cão, do encardido. Não é de Deus não. Você não tem direito de ser feliz não. Você é servo de Cristo.
Você tem obrigação de servir. Nós não estamos aqui para ser feliz. Feliz é um bônus. Porque as aflições do tempo presente, essas não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí sim, mas aqui é tempo de servir. Deus, falando com o profeta Isaías, ele disse, esse povo aqui é o povo que eu criei para o meu louvor. Você não foi criado para ser feliz, você foi criado para adorar a Deus. E se você não fizer isso, você nem vai cumprir o seu objetivo e nem vai ser feliz. Nunca se viveu um tempo que se pregou, que se falou, que se fez tanta propaganda de felicidade. E nunca se viveu um tempo em que tantas pessoas são traumatizadas, neurotizadas, são ansiosas e tanto se matam. Porque a busca da felicidade momentânea significa a desgraça de sua vida. Se você vive para ser feliz, você está caminhando a passos largos para morrer infeliz. O que a mulher de Potifar está dizendo para José é: a felicidade do momento é o que conta. Mas esses são os valores do tempo presente. José vai responder para ela: não, eu tenho valores. E veja que José viveu antes da lei, nem para dizer assim, eu estou cumprindo a lei. Não é nem isso, é que ele sabe que ele tem valores. Ele disse, olha, o prazer momentâneo não vale a desgraça que vai me prosseguir, que vem adiante. Não vale. Se você está vivendo nesse tempo, saiba que você tem que viver no mundo ao contrário. Quando dizem, aproveite, curta o momento, é só uma ervazinha, vai ficar zen. A desgraça que vem depois não compensa um momento. Vivemos numa sociedade que prega, que defende, que advoga a satisfação. Quantos casamentos você conhece? Essa é a última coisa que a gente fala, vou até olhar para a câmera aqui, ó. Fala, você conhece, mas não fala, porque falar da vida dos outros é feio, viu? Quantos casamentos você conhece que se acabaram? Não consigo mais, não sinto mais prazer, não sou feliz no casamento. Eu tenho direito a ser feliz. Isso é uma proposta maligna. Eu estive diante do altar e foi aqui mesmo. E diante de Deus, e no meu caso eram os meus pais, o meu pai e o meu sogro que eram os pastores, né? E eu fiz uma promessa, eu fiz um voto diante de Deus. Se eu gostar, se eu for feliz, eu vou viver com ela até morrer. Se eu não gostar, eu vou viver com ela até morrer. É melhor gostar, sabe? Porque não tem jeito. Eu estou casado é porque eu fiz uma promessa a Deus. Eu tenho uma palavra empenhada, eu fiz uma aliança. Eu não estou casado porque eu sou feliz. Ser feliz é o bônus, não é o motivo. E as pessoas acabam o casamento. Eu tenho direito. Você não tem, você tem uma palavra, porque esteve diante do altar, diante do Santíssimo, e você empenhou a sua aliança, que você não pode quebrar. É por isso que esse negócio de relacionamento é coisa séria. A questão não é se você está gostando ou não gostando. É por isso que a gente não pode brincar com essas coisas. Vivemos num mundo em que vou casar para ver se dá certo. Começou errado. Começou errado. Se não der certo, depois a gente vê o que faz. Começou errado. Ou você assume um compromisso diante de Deus e entra nesse negócio para valer, ou deixa de brincar com essas coisas. E no nosso caso ainda é mais sério do que no caso de José.
A história está só começando, a história da humanidade. Jesus ainda não tinha vindo, e eu hoje já tenho uma percepção muito maior e muito mais clara. Falando em relacionamento, de um mundo em que vive relacionamentos descartáveis, em que trata as outras pessoas como objeto, em que não dão valor um ao outro e posta o que quiser nas redes sociais sem assumir as consequências, e fere, e destila ódio. Sabe o que é que eu tenho que entender? Eu, que é diferente do mundo, as pessoas com quem eu convivo, elas são amadas do Pai. Independente do que eu sinto, independente do que eu gosto, independente das minhas opções políticas, independente das minhas inclinações sociais, dos meus preconceitos, e a gente tem um bocado deles, eu tenho que entender que o outro, foi por ele que Jesus morreu. Aquela pessoa que eu estou destratando, aquela pessoa que eu estou matando na internet, mandando mensagem de ódio, foi por ela que Jesus morreu. Já pensou nisso? Que aquela sua mensagem vai atingir alguém que levou Jesus para a cruz, e Jesus está dizendo assim: meu filho, peraí, eu morri por ele e agora você está fazendo isso. Tem noção do tamanho, da dimensão do amor de Deus por aquela pessoa que você está tratando mal? Que você está destilando preconceito, que você está achando que é cidadão de segunda categoria, que não merece estar do seu lado, que você olha de rabo de olho e diz: ah, aqui não, eu não quero estar junto desse povo não. Foi por ele que Jesus morreu. Aquele, sabe, que está ficando normal no meio dessa juventude, que tem um jeito mais diferente, sabe como é? Delicado, bonito, eita coisa. Temos que defender os nossos valores. E em nome dos nossos valores, estamos pisando em homens e mulheres, jovens e velhos, pelos quais Jesus morreu, que são alvo preferencial do amor de Deus. Ah, pastor, mas ele vive em pecado. Ah, e eu vivo como? E você vive como? Paulo disse, Romanos, lembra? Todos são pecadores. Ah, mas o pecado dele, o salário do pecado é a morte. Não é não? Só que a minha morte já foi levada na cruz do Calvário. Oh, glória! E é isso que tem que ser o conteúdo da minha mensagem. A mulher de Potifar não sabia nada disso. Mas José, 2.500 anos antes de Cristo, já sabia que há valores que não se negociam. Mesmo que a história de José, como não deu certo, a mulher fez um escândalo. Quando você está disposto a viver a sua vida correta diante de Deus, aguenta a pancada. Aguenta a pancada, porque a pancada vem. Porque a gente vive na contramão. A gente vive num mundo que não nos ama. Jesus disse, olha, eles vão odiar vocês, porque eles primeiro odiaram a mim. Mas é por meio deles, aí vocês vão viver como cordeiro no meio de lobo. Se prepara para viver na contramão. E José, no meio desse imbróglio todo, sem culpa alguma, vai parar na prisão. Diga-se a alguém que tinha o direito de mimimi, era José. Ah, Senhor, eu estou certo.
Olha o que fizeram comigo. Diga se a gente não vive numa geração de mimimi. Não me toque, estou ofendido. Né? Não gostei. Respeite os meus direitos. Eu tenho o direito de morrer, é só o que eu tenho, em Cristo Jesus. Porque a vida que eu agora vivo na fé em Cristo Jesus. Sabe quem passou por uma experiência parecida? Paulo e Silas. A história, ele estava lá em Filipe e tinha uma mulher que era explorada por religiosos. A religião às vezes é uma desgraça, às vezes. Ela pode ser instrumento de bênção e pode ser instrumento de maldição. Depende de como ela é tratada. Não sou contra a religião. Se eu fosse contra a religião, não ocupava esse púlpito, isso é óbvio. Mas às vezes ela pode escravizar e explorar as pessoas. Às vezes pode ter um discurso que é escravizador, que desrespeita as pessoas. E Paulo chega no meio daquela situação e expulsa o demônio daquela garota, e então aqueles que viviam explorando a fé alheia ficam incomodados e pegam Paulo e pegam Silas e jogam na prisão. Naquela época não tinha comissão de direitos humanos. Coitado de Paulo e Silas, devia estar bagaço lá na prisão. Apanharam até umas horas. Quando você está disposto a viver a sua fé até as últimas consequências, uma fé que valoriza o ser humano, valoriza homens e mulheres, independente de quem sejam, porque é assim que Deus me ama e eu preciso amar o próximo. Esteja disposto, esteja preparado para dormir no calabouço. Mas sabe o que Paulo faz lá? Senhor, eu ajudei aquela mulher, Senhor, eu não mereço estar aqui. Olha, tanto ódio aqui, né? Aqui no meu Instagram, tá todo mundo, #morra Paulo. Né? Mas, Senhor, aqui, olha, eita Jesus, olha, não vou nem ler mais esses negócios. Não era isso que Paulo estava fazendo, não. O texto diz que à meia-noite Paulo e Silas cantavam, porque ele entendeu que ele foi criado para glorificar a Deus. Não importam as circunstâncias, porque nós vivemos na contramão desse mundo. Eu não fui criado para ser feliz. Eu fui criado para adorar a Deus. E mesmo no calabouço eu adoro a Deus, porque essa é a razão da minha existência. Ainda que a figueira não floresça, sabe? Ai, mas deu tudo errado. Mas eu sei o meu lugar. Eu sei quem eu sou. Eu sei quais são os meus objetivos. Eu sei qual é o meu modelo. E nada vai mudar essa realidade. Nada vai mudar quem eu sou. Porque eu sou assim por dentro. Eu sou assim. Está no meu DNA. Eu sou assim. Quando você entender que andar na contramão do mundo, como José, como Paulo, implica que você vai morrer. Então tomar umas cortadas na internet é fichinha. Bobagem. Estou pronto para morrer. Quanto mais você me bloquear, fica à vontade. Vai perder você, mas eu não deixo de glorificar a Deus. E José vai para o cárcere. Chegando no cárcere, a história vai passando. E lembra o que aconteceu na casa de Potifar? Entrou como escravo. Saiu como prisioneiro, mas era o chefe da casa.
Na prisão agora, ele ganha a confiança do carcereiro. Porque ele estava certo, ele vivia certo. E o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta, disse: olha, se você for perseguido porque está fazendo certo, dê glória a Deus. Vergonha é apanhar fazendo errado. Primeira carta de Pedro, lê lá, que ele vai dizer exatamente isso. Mas eles estavam na prisão, lá, e dois dos outros presos têm alguns sonhos lá meio esquisitos, e José interpreta os sonhos e diz: olha, daqui a uns dias você vai ser restaurado à casa de Faraó e você vai morrer. E acontece exatamente isso que aconteceu, ou que José previu. Na hora que o que voltar para a casa de Faraó vai saindo, né? José disse assim: rapaz, ó, é o seguinte, quando você estiver lá, lembre de mim. Está errado? Não. Ó, dá um jeito lá, né? A Bíblia está aberta ainda? Se a sua edição da Bíblia for igual à minha, é na mesma página. Último versículo do capítulo 40 diz assim: o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Primeiro verso do 41. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. José disse: agora vou me dar bem. Né? Interpretei o sonho, ganhei moral, copeiro lá, ó, servindo o vinhozinho ali, vai chegar no ouvido do faraó, vai interceder por mim. Oh, agora eu vou me dar bem. Eita, agora é a hora da virada. Né? Agora é a hora. Só que o copeiro esqueceu dele. Enquanto o copeiro estava lá, no bem bom, 2 anos. A gente ainda não fechou 2 anos de pandemia. E já estamos assim, imagine. Você já está agoniado com essa máscara aí na cara, não está não? Vontade de dar um abraço no povo, sair dessa situação. Eita Jesus, que vontade. Que acabe logo esse negócio. Mas José ainda está na prisão. Ainda não fechou os 2 anos. Esqueceram dele. Nós vivemos numa geração que é marcada pela pressa, pela urgência. Quando eu estudei lá em Recife, Paulo Sérgio em João Pessoa deve ter sido a mesma coisa. Quando chegava uma carta de Aracaju, diga aí. Ô Jesus, era uma festa, era uma novidade. Hein? Ô Jesus, diga aí. Hoje você manda um zap, ainda nem está azulzinho aqui. Eita Jesus, tem que ser na hora. Por que é que ele não responde? Vivemos numa geração apressada. A internet hoje está lenta. Todo mundo já passou por isso. Está rindo porque na sua casa é desse jeito também, né? Na minha é. Né? É a marca dessa geração. Uma geração na carreira, apressada. E por causa disso, angustiada, ansiosa. Tem que ser agora, tem que ser ligeiro. E Jesus vai dizer: por mais aperreado que você seja, por mais ansioso que você seja, por mais pensamento acelerado que você seja, você não pode acrescentar um côvado, um nadinha para a sua vida. Sabe qual é um dos temas centrais do livro de Apocalipse? A história está nas mãos do Cordeiro. As coisas só acontecem quando ele diz que está na hora. A sua pressa não muda a realidade nem a história. Enquanto vivemos num mundo apressado, enquanto os valores desse mundo dizem que tem que ser para já, e veja que eu não vou dizer nenhuma novidade. Sabe qual é a comida que mais vende no mundo? Fast food. Não é slow food, professor de inglês. É fast food. Comida
Vitor, comida. Ele é doutor em espanhol, desculpa. Isso é inglês. Comida rápida. Que você pede. E se o motoboy demorar a entregar, você já liga. Cadê meu lanche que não chegou? Não é assim? Porque é o mundo que se vive. Mas os valores do reino de Deus diz: espera com paciência no Senhor. Vivemos num tempo que é na carreira, mas eu sou contra esse tempo. Eu não estou no padrão desse tempo. Eu tenho que viver a esperança. Eu tenho que viver a paciência, que cá para nós é fruto do Espírito. Não é opção. Eu tenho que aguardar. Por quê? Não é para esse tempo a promessa. Eu aguardo. O autor aos Hebreus vai dizer que nós vivemos ainda numa cidade que não é a nossa, mas aguardamos aquela. Você tem que aprender a viver a espera, a paciência de que é Deus que vai intervir em seu favor. É Deus, é quem age. Não é o fruto de sua mão que constrói o futuro. Tá certo. O texto diz que de Deus não se brinca, aquilo que você semear, isso também ceifará. Mas voltando ao Apocalipse, Jesus na visão inaugural, ele se apresenta a João, e João está deslumbrado com aquele negócio todo. E sabe como é que Jesus se apresenta para João? Olha, eu sou o Alfa e o Ômega. Tudo começa comigo e tudo termina em mim. Mas mais que isso, eu sou o que era, o que é, mas não será. Há de vir. É de lá para cá. Jesus está dizendo para João: João, sossega, que eu venho de lá para cá para mudar a sua história. Mas sou eu, viu, João? Sou eu, não é você não. Quando Paulo disse: olha, não se amolde, não entre no esquema desse mundo, ele está dizendo: desacelere a sua vida. Mas como? Sinceramente, às vezes nem eu mesmo sei. Por isso que a pregação primeiro é para a gente mesmo que prega. Não é assim, pastor Flávio? Mas é o desafio. Por isso que eu ainda estou em processo de transformação. Eu tenho que aprender a ter paciência. Das disciplinas cristãs clássicas, eu não tenho essa estatística, mas eu acho, viu? Se você achar uma estatística diferente, viu, Manassés, a gente negocia, não tem problema não. Mas eu acho que das disciplinas cristãs clássicas, a mais difícil dessa geração viver, chama-se meditação. Sabe por quê? Porque meditação é quando você... Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a porta e fica sossegado lá, só se alimentando da palavra, só conversando com Deus, sem agenda, sem compromisso. Sabe por quê? Porque mais do que as instituições, mais do que as regras, nós vivemos um cristianismo que é baseado em relacionamentos. Na viração do dia, Deus vai ao encontro de Adão e Eva. Chegando lá, ele não encontra naquele dia porque Adão e Eva tinham pecado. Mas o que Deus foi ao encontro não foi do pecador. Ele disse: olha, eu quero me relacionar com você, e todo dia a gente está aqui, porque Deus gosta de estar na nossa companhia. Eu não mereço nada, lembra? É o paradoxo da nossa fé. Eu não mereço, mas Deus diz: olha, você não merece não, eu conheço seus podres todinho. Aquilo nojento que você guardou aí no seu coração, eu sei. Quando você olhou para aquela mulher que não devia, eu estou sabendo, viu? Aquele troco que você devia dar e não deu, eu estou sabendo, viu? Quando você furou a fila, eu vi, entendeu? O carrinho do supermercado que você foi empurrar e arranhou o carro do vizinho e fez de conta que não era com você. Quando você
brigou por um direito que não era seu, mas se calou diante do direito alheio. E Deus esperava que você fosse o defensor do pobre e do necessitado. Está no livro de Provérbios. Deus sabe que você se acovardou. Mas mesmo assim Deus disse assim, ó, você tem tudo isso. Mas diga que eu gosto de estar com você. Diga que eu quero me relacionar com você. E eu quero só que você pare aí, sossega aí um pouco, rapaz. Desde a agonia. Nem que tenha que esperar 2 anos. A companhia vale a pena. Lembra que eu citei na estante? Pedro e companhia no Monte da Transfiguração. Que lição. Ele olha para Jesus. Jesus, o negócio aqui é bom. Hein? Diga um negócio bom. Vamos ficar por aqui mesmo? Como estamos ainda em processo, Jesus, não, a gente tem que descer. Vida cristã tem que desejar estar na presença do Altíssimo, sem pressa. O mundo que eu vivo, vive na carreira, mas eu tenho que parar. Eu tenho que desacelerar. Mas, pastor, na minha juventude, se eu não estudar, se eu não... Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O meu resto? Quem vai fazer? Sossega. Deixa que ele faz. Deixa que ele bota a mão. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. Antes de concluir, deixa eu só lembrar um outro detalhe da história de José, não vou nem... Sabe como é que termina a história de José? O pai vem ao seu encontro. E essa passagem é interessantíssima, porque Jacó, o velho Jacó, manda Judá. Olha, vai lá na frente e vê se... Mas José disse, ó, Judá, não é com você não. Você imagine, primeiro-ministro do faraó, pega a sua carruagem imperial e vem a Gósen, onde estava o seu pai. E o texto diz que ele se abraça e chora. Porque é assim que Deus faz. Aquilo que a sua história quebrou, é Deus que faz. Sabe quantos anos José tinha aí? 30 anos. Quando ele foi vendido escravo, ele tinha 17. Quantos anos ele esperou? Vale a pena esperar em Deus. Vale a pena entregar ao Senhor a sua história. Esse mundo não tem nada para lhe dar, mas Deus tem. Vale a pena. Mesmo que agora você pareça que está perdendo, saiba que vale a pena esperar em Deus. Mesmo que agora você seja taxado de ET, ou seja lá o que for, de outro mundo, mesmo que você não tenha likes para serem curtidas, né? E essa frase ficou meio estranha, ficou não? Mas era isso mesmo que eu queria dizer. Mesmo que dê tudo errado, vale a pena seguir o modelo. Tem um texto que eu queria ler de Pedro. Vem cá cantar. Aquela mesmo que vocês combinaram. É aquela, pode vir. Eu fui no dicionário procurar onde tinha essa mesma palavra aí, que Paulo escreve, olha, não tome o padrão do mundo. E ela só aparece uma outra vez no Novo Testamento. E é Pedro que usa.
1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 10, diz: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus for revelado. Sejam filhos obedientes e não voltem ao seu antigo modo de viver, seu antigo padrão, quando satisfaziam os seus próprios desejos. Seus próprios desejos, a sua própria felicidade é o padrão antigo, do qual vocês já se livraram no sangue de Cristo. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fazem, como é santo aquele que vos chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o modelo, esse é o padrão. Feche seus olhos, baixe suas cabeças. O mundo não é o seu padrão. O tempo presente, a felicidade do agora, o seu momento, os seus amigos, a sua turma, não é o seu padrão. Sede santos, como Deus é santo. Seu padrão é Jesus. Seja igual a Ele. Deixe Ele moldar a sua vida. Deixe Ele continuar o processo de transformação. Não pare. Pode cantar. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Se quiser ficar em pé, fique em pé aí. Faça essa oração agora. Vai, igreja, se levanta. Faça essa oração aí agora, em nome de Jesus. Aceite o padrão, o modelo de Jesus Cristo na sua vida. Coração igual ao teu, Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Só as vozes, vamos lá. Espera aí, instrumento. Segura aí, vamos lá. Dá-me um coração igual. Igreja, canta, é uma oração.
disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nós rendemos a Ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. O Senhor é digno, merecedor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra explanada nessa noite. Obrigado, Senhor, porque ela fala ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, ouvidos não apenas atentos ao falar, mas que possamos praticar, exercer aquilo que ouvimos e colocar exercício em nossa vida. Ó Pai, que aquilo que cantamos seja de fato verdade no nosso dia a dia. Nós, ó Deus, agradecemos, porque sabemos que cada dia o Senhor tem preparado, tem alimentado, tem feito com que a Tua igreja, ela possa vir a cumprir a sua missão. Portanto, dá-nos a graça de sermos participantes de tal forma que não venhamos a ficar desapercebidos quanto a isso, mas que possamos, ó Deus, de fato, termos um coração que pense e que reflita Jesus em nossa vida. Abençoa, Senhor, nossos jovens e adolescentes. Abençoa essa igreja, cada pai aqui presente, cada crente que faz parte desse corpo de Cristo aqui local. Ó Deus, nós te pedimos a Tua bênção sobre nós e oramos em nome de Jesus. Amém.